Oi, gente, tudo bem? Bom, para os que não me conhecem, meu nome é Vanessa, eu sou professora de português do Radical. E nós estamos aqui fazendo um trabalho em conjunto. Então, esse vídeo não é só para os meus alunos, mas também para os demais. E tendo em vista isso, a gente tem aí uma aula de atraso entre a minha turma e as demais, né? A nossa turma a gente conseguiu avançar um dia a mais. Então, a aula de hoje, para quem é da minha turma, é só uma revisão, mas é importante, mesmo assim. Quem estava lá na aula viu que muitas pessoas tiveram dúvidas sobre esse conteúdo, então nunca é demais. O que a gente sempre vai fazer aqui, eu vou mandar para vocês fotos do que seria um quadro, né? Então, basicamente é isso daqui. A minha turma já tem isso, né? Porque foi de fato o quadro que eu fiz em sala, tá? E aqui a gente vai conversar e discutir sobre os conceitos que a gente está estudando agora. Bom, a gente está falando sobre substantivo. E como o substantivo parece uma coisa muito simples, mas é muito difícil conceituar, né? Porque o que a gente tem nos livros é que o substantivo dá nome às coisas. Mas só as coisas que o substantivo dá nome, porque, por exemplo, os sentimentos também vão ser conceituados como coisas, é um substantivo. Muitas dúvidas assim aparecem quando a gente dá esse conceito tão vago, né? Esse conceito tão aberto, né? Então, para a gente pensar aqui de uma forma prática e que vai te ajudar na hora de fazer a prova sobre o que é um substantivo, a gente vai pensar sobre a utilidade. Bom, para que o substantivo serve? Sim, serve para dar nome às coisas, mas de forma mais ampla, de uma forma mais genérica, mais geral, a gente consegue entender que o substantivo ele serve para dar nome às coisas das quais a gente tem necessidade de diferenciar. Então, por exemplo, eu dou um nome disso de caneta porque é diferente, por exemplo, disso daqui, né? Então, aqui eu chamo de hidrocor, né? Ou canetinha, não sei, cada um dá um nome diferente. E aqui eu dou um nome de caneta, certo? Por que a gente tem isso? Porque a gente tem funções diferentes. Então, a gente tem a necessidade de nomear coisas que são diferentes pra gente, certo? Por exemplo, quando eu estou perto da hora do recreio, né? Minha barriga começa a fazer movimentos e barulhos, eu começo a sentir uma leve dorzinha, minha boca começa a querer mastigar. Qual é o nome disso? Fome. Bom, eu preciso falar que isso é fome, isso é um substantivo, por quê? Porque fome é diferente, por exemplo, de frio na barriga, não é verdade? Então, quando a gente fala sobre fome, a gente precisa diferenciar o que é isso que eu estou sentindo de outras coisas que eu também posso sentir. Tudo bem? Então, o substantivo basicamente serve para isso, para a gente nomear coisas e sensações e nomear o mundo, né? Sempre pensando que é num par distintivo. Eu preciso diferenciar. Por isso a gente dá nomes diferentes. Vanessa, e os nomes das pessoas? A mesma coisa. A gente dá nome para as pessoas porque a gente precisa diferenciar as pessoas. Mas por que também, então, tem tantos nomes aí com Gabriel? Mesmo sendo um nome parecido, um nome igual, a gente faz nome, sobrenome, etc. Quando a gente faz essa diferenciação, é também para a gente conseguir separar quem é quem. Quando você tem dois Gabriéis na sua sala, por exemplo, é Gabriel Paes, é Gabriel Pacheco, a gente consegue diferenciar também pelo nome. Tudo bem? Então, sim, os nomes próprios também servem para diferenciar coisas do mundo. Tranquilo? Então, tendo isso como base, a gente consegue conversar sobre os outros tipos de substantivo. Bom, o primeiro tipo de substantivo é o que a gente chama de comum. O que é o substantivo comum? O substantivo comum é aquele que é geral. Ele serve para um grupo de coisas que tem a mesma característica. Então, por exemplo, isso é caneta, isso é caneta, isso é caneta. São canetas totalmente diferentes, mas a gente chama tudo isso de caneta, certo? Já é diferente quando a gente tem, por exemplo, uma lapiseira. Uma lapiseira, nós temos características diferentes. Por isso, a gente chama isso de lapiseira e tudo isso de caneta. Mesmo sendo coisas diferentes, as suas funções se assemelham muito, certo? Aqui eu não apago, aqui eu apago. Tranquilo?
Então, isso a gente chama de substantivo comum, que a gente dá um nome específico para o geral, certo? De acordo com a sua função. Já o próprio é uma forma de você individualizar, tranquilo? Então, vamos pensar aí no grupo de cachorros. Cachorros são seres que têm as mesmas funções, têm características semelhantes, enfim. Então, eles têm um traço aí parecido. Mas quando a gente fala do nosso cachorro, a gente dá um nome para ele. Por que a gente dá um nome? Porque ele não é qualquer cachorro, ele é um cachorro específico. Então a gente chama de Thor, por exemplo, né? Quando a gente faz isso, a gente tira dessa ideia global e a gente transforma em algo individual. Isso a gente chama de substantivo próprio. Todo mundo foi? Então, comum para coisas gerais, certo? E próprio quando a gente quer individualizar. Sobre o substantivo concreto e abstrato, precisamos de pensar aqui uma coisa. Vamos esquecer a história da escola que fala que um eu posso tocar e o outro eu não posso tocar, né? Isso funciona até a página 2. Porque quando nós temos, por exemplo, a palavra fada, temos um problema. Porque fada eu posso tocar? Não. Mas ele é concreto. Então, vamos melhorar esse conceito aí para a gente não ter problemas com ele, tá? Eu quero um exercício aqui com vocês agora. Eu quero que todo mundo aí do outro ladinho, que a gente se conecte agora, fechando os nossos olhos e imaginando. Se eu falo a palavra fada, vocês conseguem imaginar uma fada? Eu garanto que conseguem. Por quê? Você vai imaginar a fada de acordo com a sua experiência, claro. Mas você vai conseguir imaginar esse objeto, certo? Agora, quando eu falo amor, alguém conseguiu imaginar? Porque no máximo, o que a gente consegue imaginar do amor é o que o amor representa para a gente. Mas a gente não consegue imaginar o amor. Eu, por exemplo, imagino um coraçãozinho. Né? Se eu imagino um coração, quer dizer que o coração é o amor? Não. O coração é a representação do amor para mim. Mas isso não é a coisa em si, certo? Então, quando a gente fala de substantivo concreto, é aquele que eu consigo imaginar. Já o abstrato é aquele que eu não consigo imaginar. No máximo, eu consigo chegar a uma representação daquilo para mim. Todo mundo foi comigo? Tá fácil? Acho que sim, né? Qualquer dúvida, podem mandar pra gente que a gente tira sem problemas. Tranquilo? Quando a gente fala de um substantivo coletivo, o que é esse substantivo coletivo? Quando eu falo, por exemplo, a palavra colmeia, o que vocês imaginam? Eu não imagino uma abelha, eu imagino várias abelhas juntas. Então, qual é a grande mágica do substantivo coletivo? É a capacidade que a gente tem de imaginar aquela coisa, desculpa por falar sempre palavra coisa, mas é porque eu preciso que abranja muita coisa, tá? Muitos elementos. Então, quando eu falo a palavra colmeia, eu não imagino uma única, singular coisa. Eu imagino um grupo dessa coisa que eu estou falando. No caso, colmeia é um grupo de abelhas, certo? Então, mesmo aquela palavra estando no singular, ela tem uma ideia de plural. Se eu coloco essa palavra no plural, colmeias, eu vou imaginar grupos diferentes, mas sempre em ideia de plural, certo? Então, aqui eu tenho muitas abelhas, aqui eu tenho muitas abelhas, aqui eu tenho muitas abelhas. Quando eu falo colmeia, eu vou falar de um grupo só, mas ainda assim com muitas abelhas. Tranquilo? Então, quando a gente fala daquela palavra, mesmo no singular, passando uma ideia de plural, a gente chama de coletivo. Bom, continuando, a gente vai falar sobre primitivo e derivado. Primitivo e derivado, simples e composto, que são as 4 últimas classificações que faltam aí para nossa aula, a gente fala sobre processo de formação de palavras. Vocês concordam comigo que a palavra pedra e a palavra pedreira têm algo muito similar? São palavras totalmente diferentes, né? São palavras com significados diferentes. Mas tem uma parte dessa palavra daí que se junta. Isso que se junta, a gente chama de radical.
O radical é isso, essa parte da palavra que mantém o significado. Então, por mais que você faça uma outra palavra, quando você mantém esse radical, o significado se mantém. Então, o que a gente tem de similar aí entre pedra e pedreira? Ué, a gente tem um conceito sobre o que é uma pedra. Mas o que vocês acham? O que veio primeiro? O conceito de pedra ou o conceito de pedreira? Ou pedreiro, né? Se a gente quiser falar de uma profissão. Mas eu estou falando aí de pedreira, muitas pedras, assim, né? Quase como uma montanha de pedras. Quando a gente fala sobre essas outras palavras, elas são palavras que vêm do primeiro conceito, que é o conceito de pedra. Então, a gente trabalha com pedra sendo a nossa palavra, um substantivo primitivo. Por que primitivo? Porque primeiro é o originário, certo? E as outras palavras que vêm desse primeiro conceito a gente chama de derivada. Então, pedreiro, pedreira, né? Todas as outras palavras a gente trabalha com ideia de substantivos derivados. Tranquilo? Tranquilo mesmo? Sim? Quando a gente fala de simples e composto, a gente vai ainda continuar com essa ideia dessa parte da palavra que não vai se alterar, né? Essa parte da palavra que me lembra esse significado primeiro, mas a gente vai transformar isso um pouquinho, tá? O simples é quando a gente tem só um conceito naquela palavra, tranquilo? Então, por exemplo, quando eu tenho a palavra flor. A palavra flor é uma palavra que tem um único conceito, certo? Já quando eu falo a palavra beija-flor, a gente já tem dois conceitos aí. O conceito de beija e o conceito de flor. Esses dois conceitos juntos formam uma única palavra com um significado diferente. Então, quando a gente fala de um substantivo simples, a gente está falando de uma palavra que só tem um único conceito, certo? Esse conceito a gente chama de radical. Para vocês não tem necessidade de saber sobre essa nomenclatura, não cai na prova de vocês, mas é interessante a gente saber para entender. Tranquilo? Então, esse único conceito a gente chama de radical. Então, sendo a palavra um substantivo simples, significa que ele só tem um radical. Quando a gente fala de um substantivo composto, ele tem mais de um radical. No exemplo que a gente deu, a palavra flor seria simples e a palavra beija-flor, que tem mais de um radical, mais de um conceito, a gente classifica como substantivo composto. Tranquilo? Alguma dúvida? Qualquer problema, manda aqui pra gente as suas dúvidas, faça os exercícios de casa e a gente continua nossos estudos na próxima aula. Um beijo, até mais. Tô morrendo de saudade de vocês.